A paz do Senhor. Amém. Eu queria falar para você que a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ela passou primeiro pela minha vida. Ela esmiuçou o meu coração, ela transformou o meu coração. Ela moldou o meu caráter e ela gerou em mim o renovo do Senhor. E eu creio que no nome de Jesus, o Senhor fará isso sobre a vida de cada um aqui. Eu queria começar essa palavra falando uma frase de esperança, ânimo, coragem para você. Essa frase diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu vou repetir. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos povo de Deus. A Beth repetiu isso aqui no louvor várias vezes. Nós somos povo de Deus. O povo de Deus que foi tirado do reino das trevas por Jesus e levado ao reino do Filho do seu amor. Um reino de paz, um reino de segurança, um reino de felicidade, um reino pautado na palavra de Deus que foi nos deixado nessa terra para guiar as nossas vidas. Uma palavra verdadeira, viva, poderosa, que nos instrui, que nos modifica, que nos transforma, que nos anima, que é cheia do poder do próprio Deus. Amém? Você crê assim? Então eu pergunto para você nessa noite, se você crê dessa forma, por que então, muitas vezes, o nosso coração tem sido desfalecido, ele tem estado desfalecido? Porque se essa palavra tão poderosa que todos nós conhecemos, declaramos que cremos e sabemos que é o poder de Deus, não tem sido desfrutado por nós? Como eu falei no começo, essa palavra passou por mim, esmiuçou o meu próprio coração e transformou a minha vida. Não se esqueça disso. Eu sei que nós conhecemos essa palavra e eu vou fazer um teste com você nessa noite. Eu vou citar alguns versículos e eu gostaria que você completasse para mim. E você vai ver que todos nós conhecemos. Olha só. Tudo posso. Filipenses 4:13. Que diremos após diante dessas coisas? Romanos 8:31. Agora nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Eis que estou convosco. E por fim, a frase que não é minha, mas também foi tirada da palavra de Deus, um versículo que está em 1 Samuel 17:32, e é a base para a palavra dessa noite, que diz assim: Davi disse a Saul, se você puder, abra sua Bíblia comigo, vai ser projetado aqui, 1 Samuel 17:32, mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo em especial. Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. E é nesse ponto que eu quero falar para você que Deus tratou comigo. Desfalecer o coração significa desanimar, desmaiar, perder a intensidade, decair, fazer perder as forças ou o ânimo. Esses são os significados do desfalecer o coração. E eu volto a perguntar então para você nessa noite, se conhecemos essa palavra, se cremos nessa palavra, e se temos realmente vivido essa palavra, porque muitas vezes, perante as dificuldades, os pecados, as lutas que enfrentamos, o nosso coração tem desfalecido. Eis a pergunta. Por que o nosso coração tem desfalecido, se essa palavra é viva, é eficaz e é poderosa? Muitas vezes, nós conhecemos a palavra, repetimos a palavra, mas não a temos vivido verdadeiramente.
E é esse ponto que eu quero dizer para você. Nesse ponto e nesse capítulo, existia um povo igual a nós. O povo de Deus. Beth repetiu aqui, caminhando, buscando e lutando por aquilo que Deus tinha dado para ele. Esse povo era um povo que tinha vivido e experimentado os milagres de um Deus poderoso, de um Deus presente, de um Deus misericordioso, de um Deus grandioso, mas que diante a um homem tão mortal quanto qualquer outro ali, teve o seu coração desfalecido, desmaiado, perdeu as suas forças. E se esquece de tudo aquilo que Deus era, o que Deus podia e iria fazer. Acompanhe comigo, então, aí, a leitura de alguns versículos no capítulo 17. Eu quero ler os versículos 1, nós vamos pular, porque é uma história que nós conhecemos. E nós não vamos ler todos, a maioria conhece, mas eu quero que você me acompanhe, então, nessa leitura, só para a gente entender aonde, o que foi que Deus ministrou ao meu coração. O capítulo 17, versículo 1 diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Pula para o 4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Aí você pode calcular aí 2,70 metros, até 3,30 metros, eu já li, né? Mas é um homem muito alto. Imagina um jogador de basquete, o Oscar, se eu não me engano, ele tem de 2 metros, acho que é 2,05 metros, 2,10 metros. Então, se você acha ele alto, imagina 2,70 metros. Continuando, versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, nós o serviremos. Disse mais o filisteu, versículo 10. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eis as nossas vidas muitas vezes. Somos esse povo que conhecemos o Senhor, que vivemos e experimentamos, mas diante de circunstâncias, diante de algum pecado, diante de lutas, o nosso coração às vezes tem se desfalecido, tem se enfraquecido. E foi o que aconteceu com esse povo. Quando aquele gigante, então, vem e afronta, ele afronta aquele povo e sai, porque eles se posicionavam, vocês conhecem a história, existia morro de um lado, montanhas de um lado, montanhas de outro, vale no meio, e aqueles exércitos, então, em guerra, se posicionam um na frente do outro, e dali do meio do exército dos filisteus sai aquele filisteu em especial, Golias, enorme, e ele ameaça, e ele afronta o povo de Deus. E ali o povo de Deus cai, desfalece, teme. E por 40 dias, nós não vamos ler para não perdermos tempo, mas você pode confirmar aí. A Bíblia diz que por 40 dias, aquele Golias ficou todos os dias, durante 40 dias, de manhã e à tarde, saindo no momento que eles se posicionavam para a guerra, porque ia um de frente para o outro. E ele saía e ele afrontava o povo de Deus. E ele falava: ninguém vem lutar comigo. E o povo de Deus esmurecia. E o povo de Deus enfraquecia. E o povo de Deus temia. Lá em 1 Pedro 5,8, fala que o diabo, o nosso adversário, ele é como um leão. E ele solta o seu rugido porque procurando a quem ele possa devorar. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Se o diabo pudesse tocar nas nossas vidas, você pode ter certeza de uma coisa: nós não estaríamos de pé. Porque ele nos esmiuçaria, ele nos acabaria com as nossas vidas. Mas ele não pode. Glória a Deus. Ele não pode.
Mas ele pode uma coisa. Ele pode lançar uma flecha, uma seta pequena. Não precisa atingir nenhuma parte vital nossa. Basta atingir apenas o nosso braço. E se eu e você não olharmos para essa seta que atingiu a nossa vida, o nosso braço, pequenininha, e nós não cuidarmos, e nós não tratarmos desse ferimento, o que acontece? Esse ferimento ele vai infeccionar, e ele vai gerar infecção no nosso sangue, e ele vai nos neutralizar. E é isso que muitas vezes o inimigo tem feito nas nossas vidas. Nos neutralizado, nos paralisado, nos acovardado diante das circunstâncias, diante do pecado, diante das lutas, diante das dificuldades, diante de situações que são fáceis diante de Deus de serem resolvidas e se transformam em gigantes terríveis que nos amedrontam, que nos apavoram, que nos impedem de caminhar e prosseguir. Mas nessa noite eu iniciei essa palavra, dizendo que eu trago um ânimo para vocês. Algo que Deus gerou no meu coração, porque há esperança. Existe como vencer e não deixar o nosso coração desfalecer. Existe como nos proteger dessas setas e dessas flechas que o inimigo quer lançar sobre as nossas vidas. E se porventura já lançou e está doendo, no nome de Jesus nós seremos livres, porque maior, e eu quero declarar essa palavra que é viva e eficaz e não distorcendo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus, que opera, que faz, que transforma, que nos faz caminhar por fé e não por circunstâncias. Amém? E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, naquela situação terrível, aonde aquele rei, Saul, e aquele povo inteirinho estava desfalecido diante de um povo que não cria no Deus vivo, diante daquele gigante que não era nada mais do que um mortal. Eis o que fazer para não desfalecer o coração. Eu quero que você leia então comigo. 1 Samuel 17, 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Existia alguém que conhecia um Deus verdadeiro e mais, tinha intimidade com ele. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite. Para que o nosso coração não desfaleça, para que nós não fiquemos neutralizados, para que as setas do inimigo não atinjam as nossas vidas. A primeira coisa que eu destaco para você nessa noite é a intimidade com Deus. Conhecer, viver e servir ao Deus verdadeiro, que nós estamos aqui nessa noite, caminhando com Ele, sabendo quem Ele é, ouvindo a sua voz, compartilhando da sua mesa, porque lá em Apocalipse 3:20, Jesus disse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Cear é compartilhar, é a intimidade, é colocar o coração de um para com o outro. E Deus faz isso conosco, é andar com Ele. É realmente olhar para um gigante e saber quem está conosco, caminhando todos os dias, como nosso amigo, como aquele igual Enoque, que foi levado porque caminhava com Deus, nem percebeu provavelmente quando chegou ao céu, porque era comum, era o natural, era a vida dele diante da presença, da intimidade de um Deus que muda a história e que tem todo o poder. O que mais tem acontecido é quando a palavra de Deus não tem sido verdadeira nos nossos corações. E ela é verdade. Porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Todas as coisas são dEle, e por Ele, e para Ele. Esse é o Deus que nós servimos. E Davi conhecia isso. Acompanhe comigo, vamos ver os versículos aqui de 34 a
a 36. Olha só o que ele disse depois para Saul. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele não tinha medo. Mesmo olhando aquela situação tão difícil, tão apavorante, ele olha e fala: eu já vivi isso. Eu experimentei o urso, eu experimentei o leão. E Deus esteve comigo e me fez vencer. Quantas e quantas lutas nós já não passamos. Quantos e quantos pecados difíceis nós já não enfrentamos. E Deus esteve conosco. E Deus moldou o nosso caráter. E Deus foi à nossa frente. E Deus nos deu a vitória. Quantos? E quando nós olhamos então para aquilo que está hoje nos atemorizando, nós vacilamos. Nós desfalecemos. Nós paralisamos. E no nome de Jesus não é o que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós nos levantemos, que nós enfrentemos e que nós caminhemos. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar nessa noite: não dar crédito às afrontas e às ameaças das situações. Está lá em 1 Samuel também, 17, 26. Vamos ler. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não estava preocupado com aquilo que aquele filisteu, com que Golias falava diariamente, 2 vezes ao dia, por 40 dias ao coração daquele povo. Ele queria saber o que Saul tinha prometido, então, para quem vencesse. Porque ele entendia que ninguém poderia afrontar o Deus vivo, que ninguém era maior que o Deus vivo, e ele não aceitava aquela afronta. Ele não deu ouvidos àquilo. Ele não deu ouvidos. E mesmo quando, você pode continuar o texto, seu próprio irmão chega e vê ele perguntando às pessoas, aos soldados que estavam ali, e ele escuta Davi ali perguntando: mas o que vai ser? E repete isso, que ninguém poderia afrontar o exército do Deus vivo. O seu irmão fala: ei, você está com maldade no teu coração, você está querendo ver a luta, a peleja. Mas não era isso. E sabe o que Davi fez com aquele que fala isso para ele, o seu próprio irmão? A palavra diz: ele não deu ouvidos, ele deixou para lá e continuou a repetir que ninguém poderia afrontar o exército do Deus vivo. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas temos sido afrontados diariamente, em várias situações. Temos deixado, seja a situação, nós estamos enfrentando um momento difícil, eu sei, diretamente eu sei disso. Eu sei, eu tenho vivido isso. Mas não podemos, e eu falo isso para o Silas, e ele é testemunha disso, deixar que nada e nem ninguém desse mundo venha dizer quem vai determinar onde vamos, o que faremos, a não ser Deus da nossa vida. Porque Ele é o nosso Deus. E é isso que nós temos que buscar, meus irmãos. Como Davi não aceitou nem que o seu próprio irmão, que na verdade era o que estava mal intencionado, proferisse uma palavra mentirosa sobre a vida dele. Ele não deixou que nenhuma afronta, quanto mais de um Golias incircunciso, que não conhecia o Deus verdadeiro, iria proferir nada e nenhuma sentença sobre a vida dele e do povo de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você: Jesus, Ele foi em todos os lugares. Ele fez diferença na vida de todas as pessoas onde quer que Ele passou. Ele levava amor, Ele levava graça, Ele levava misericórdia, Ele levava perdão. Mas Jesus, nos momentos mais difíceis, nos momentos onde Ele precisava buscar direção, Ele estava ou só diante do Pai, ou com os seus discípulos que também o seguiam.
E isso nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós estamos saindo por aí e deixando pessoas com um coração que não é o coração voltado a Deus, nos influenciarem e encherem a nossa vida de palavras que não são verdades. E nisso nós vamos tomando isso por verdade e vamos ali pegando conselhos que não são conselhos de pessoas sábias, voltadas à palavra de Deus. E aquilo vai entrando no nosso coração e vai nos enfraquecendo, porque vai sendo como afrontas, que vai nos desanimando mediante a situação que enfrentamos. Se é um pecado que enfrentamos, às vezes as pessoas imaginam, você não vai conseguir vencer isso. Ou quem disse que isso é pecado, quem determina e quem fala alguma coisa sobre as nossas vidas é Deus, e é diante dele que eu vou buscar. Ele vai me guiar. E ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então ele foge. Eu venço. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não deixe o seu coração ser levado por palavras que não venham do Senhor. Busque isso dentro do povo de Deus, com pessoas comprometidas com a palavra do Senhor, que são seguidoras de Jesus. Foi assim que Jesus fez. Era na companhia dos seus, dos poucos, que ele estava ali se fortalecendo, quando não sozinho, aos pés do Senhor. Amém? E o terceiro ponto que eu quero destacar, que Davi fez e levantou aquele povo, foi crer no impossível. Está lá em 1 Samuel 17:37. Diz assim: disse mais Davi, o exército me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do leão e das dos ursos. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Davi cria. Davi não duvidava. Davi tinha certeza que Deus seria com ele e ele venceria. Em nenhum momento você vê ele ter medo. Ele ser enfraquecido. Eu sei que a luta e as dificuldades e às vezes o pecado são grandes nas nossas vidas que nos dão um choque de primeira mão. Eu sei disso. Mas isso não pode tomar conta do nosso coração, nos impedindo de caminhar e prosseguir. E principalmente, de ter a certeza de quem é o nosso Deus. De quão poderoso Ele é. E o que Ele pode fazer. Davi não duvidou. Davi cria no impossível. E aqui eu faço um parênteses, colocando a minha vida e compartilhando com a liderança da igreja, com a liderança de ministérios, com a liderança de PGs, com os pastores. Nós precisamos, irmãos, nos levantarmos como Davi, para que o nosso povo seja guiado conforme o desejo do coração do Senhor. Porque quem deveria lutar contra Golias era Saul. Quem saía à guerra era o rei. E Saul, então, não sai, fica paralisado e ainda responde para Davi assim, mas você não vai conseguir, olha o teu tamanho, você é menino, ele já é experimentado em guerra. Então Saul não vai, mas Davi vai, porque tinha um coração voltado. E eu diante do Senhor, e o Senhor ministrando isso ao meu coração. Eu falei, Senhor, eu preciso disso, porque vidas estão debaixo de mim, quando toda semana eu estou à frente do PG, ministrando a sua palavra, dizendo que Tu és bom. Eu preciso viver isso, eu preciso viver isso. Porque nós somos espelhos de Deus, a começar em nós. Eu deixo essa palavra. Não, eu não estou aqui apontando o dedo, irmãos. Eu estou me colocando junto com vocês. Porque Deus falou isso comigo, enquanto eu tenho responsabilidade por outros. E eu deixo essa palavra, a começar em nós. E isso não quer dizer que quem não é líder não tenha responsabilidade também. Porque você também tem. Você é espelho para outros. E é assim que funciona. E nós, então, enquanto corpo de Cristo, unidos no propósito de intimidade com Deus, não dando crédito às afrontas do inimigo que está à nossa frente, e crendo no impossível, não há quem nos possa resistir. Então, Davi diante de Golias, ele vai enfrentar e ele diz, e ele crê, são as suas palavras, que Golias não estava enfrentando a ele. Ele tinha certeza que Golias estava enfrentando Deus vivo, por isso a vitória viria.
E isso é o que tem que estar no nosso coração. Seja qual for a dificuldade, o problema que estamos enfrentando, ou a situação com o pecado que temos vivido, creia nisso. É contra o Deus das nossas vidas. E Ele nos ajudará a vencer. Ele será conosco. Você quer ler comigo? Abre aí então a Bíblia para nós finalizarmos aí no versículo 45 e 46, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E o que foi que aconteceu? Quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Você está entendendo? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Não importam as circunstâncias. Amém?